Oi, amores! Na aula de hoje, vamos estudar sobre o novo mundo frente ao velho mundo, mudanças para a Idade Moderna. O assunto é do capítulo 2, página 28. Começa na página 28. Vamos lá. Do Mediterrâneo ao Atlântico, mudança de eixo comercial. A Idade Média para a Idade Moderna. Olha lá, a transição do feudalismo para o capitalismo, ou seja, da Idade Média para a Idade Moderna, está relacionada a alguns acontecimentos que ocorreram na Europa a partir do século XIV, né? Então, dá o exemplo de quê? Da peste negra, da crise de produção de alimentos, da Guerra dos 100 Anos, que é entre a Inglaterra e a França, né? Assunto esses que a gente já estudou em sala de aula. Eu também fiz aquele primeiro vídeo que eu postei na plataforma, falando sobre esses aspectos, então deem uma olhadinha lá. As principais transformações estão relacionadas com o fortalecimento do comércio, consequência das cruzadas, o renascimento comercial e urbano e o surgimento da burguesia, no período de declínio dos nobres que perderam suas terras feudos para o rei absolutista. Bom, o que a gente precisa entender é o quê? Essa questão da Idade Moderna. O que é a Idade Moderna? A Idade Moderna é o período compreendido entre os anos de 1453, queda de Constantinopla, e 1689, Revolução Francesa, conteúdo que a gente ainda vai estudar. Nesse período, aconteceram as transformações sociopolíticas e econômicas que mudaram o curso da história, né? Então, são acontecimentos que fizeram com que saísse da Idade Média, do período da Idade Média, e fosse considerados Idade Moderna. Em relação à Idade Moderna, a gente tem que os movimentos que marcaram o início da Idade Moderna. Quais são esses movimentos? Renascimento cultural, ou seja, renascimento da cultura, ou seja, renascimento para as obras de arte, renascimento científico. São esses renascimentos culturais que se tem na Idade Moderna. A reforma religiosa, ou seja, a reforma pela qual a Igreja Católica vai passar, né? Porque ela perdeu o seu prestígio durante a Idade Média, né? Com a questão da crise do feudalismo. E o assunto que a gente vai estudar hoje, o descobrimento marítimo, né? Na aula de hoje a gente vai falar sobre esse descobrimento marítimo que os europeus vão ter, né? O seu desenvolvimento. O primeiro que a gente vai falar é sobre o quê? Um reino entre dois mundos, Congo. As navegações portuguesas foram de grande importância para a construção de uma nova configuração de mundo. Através das navegações, os portugueses vão começar a entender que eles precisam, né, fazer a comercialização com outras áreas também e descobrir outras características. Os principais investidores dessas grandes navegações são quem? São a igreja. Por quê? Porque a igreja precisa de fiéis e precisa expandir o cristianismo, expandir a sua religião. A gente tem a nobreza, né, que são os reis absolutistas. Eles precisam do quê? Também ter terras, garantir com as navegações terras e produtos para fazer uma comercialização na Europa para gerar mais poder. E a burguesia, lembro que a burguesia é uma classe que está se iniciando aí. Lembra que eu falei para vocês lá na crise do feudalismo que a burguesia ela começa a aparecer, né? Começa a aparecer e ela, em um determinado momento, ela vai fazer união com a igreja para quê? Para ter mais poder. Então, os burgueses não querem mais ser vistos, né, como aquelas pessoas do feudo, né? Aquelas pessoas que vêem o desenvolvimento do feudo. Eles querem ser vistos agora como poderosos. Então, eles também vão ser investidores que vão, né, investir nessa nova empreitada marítima que Portugal vai fazer. O primeiro contato vai ser feito no Congo, né? Vamos falar algumas características do reino do Congo. O rei Manigongo tinha semelhanças com os reis absolutistas. Por que a gente diz isso? Porque também existe uma centralização do poder na mão de né? De um rei específico. E esse rei tem o poder, um poder político e ele também tem um poder sagrado, ou seja, religioso, né? Então tem toda uma questão sagrada em relação também a esse rei. Só que, qual é a diferença deles? É porque no reino absolutista,
o poder passa de pai para filho. E no Reino do Congo, não. Existe uma votação, uma liderança para escolher o novo rei. E no Reino do Congo se tem também muitas expansões. Então, esse Reino do Congo eles vão expandir as suas terras, ou seja, invadindo outras localidades. O que vai ser muito evidente, né, para o decorrer do assunto, por quê? Porque no Reino do Congo eles capturavam algumas pessoas, né, dominavam quem eles ganhavam. Quando eles invadiam algumas terras, eles faziam as pessoas de escravos. E esses escravos eram que eram vendidos ou trocados. E aí, esses escravos vão ser muito importantes depois, por quê? Porque vai haver uma comercialização desses escravos, né, para outras localidades do mundo, principalmente com a questão do contato com o português. Uma das coisas mais importantes a se falar é a questão que, nessas expansões, esses congoleses, eles faziam o quê? Alianças matrimoniais. Como assim alianças matrimoniais? Eles tinham a questão do casamento, né? Com outros povos, para quê? Para ver essa aliança, para fazer com que houvesse estabilidade, né? Houvesse estabilidade nessas invasões. No Congo a gente vai ter duas divisões, a divisão dos quibelos do Mibanza. Os quibelos fazem parte da área rural e os Mibanza fazem parte da área urbana. Nos quibelos eram feitos artigos econômicos com tecido, ferramentas em ferro, né, que vão ser de grande importância, e peças em bronze, marfim e produtos pecuários. E aí, a partir do momento que faz essa produção, é mandado, né, os mibanzas, né, para a área urbana. Para quê? Essa área urbana ela é comercial, porque esses mibanzas são essas pessoas que vão comercializar esses produtos para outras localidades do mundo. A gente vai ter o contato dos portugueses no Reino do Congo. O primeiro contato deles não é um contato muito pacífico, porque os congoleses não aceitam, né, essa invasão, ou seja, não aceitam bem a presença dos portugueses nas suas terras. E aí eles vão entrar em conflito, porque os portugueses chegam nessas terras e vão tentar fazer o quê? Tentar pegar escravos, né? E levar esses escravos para serem vendidos em outras localidades do mundo. Então, essa questão dessa escravização, desse tráfico negreiro que os portugueses estavam fazendo, não era uma coisa muito bem aceita, né, pelo Reino do Congo. E aí eles vão entrar em conflitos, né? O Reino do Congo vai entrar em conflito por não aceitar os portugueses. E aí é nesse momento que o rei do Congo tenta fazer o quê? Tenta fazer um acordo com os portugueses para que não houvesse mais escravização, né? Só que quando eles acham que tudo certo com o acordo, eles descobrem que os portugueses não pararam com a comercialização de escravos, que continuavam escravizando. Então é nesse momento que o Reino do Congo entra em conflito com os portugueses mais uma vez. Só que no Reino do Congo eles não tinham domínio de muitas armas, diferente dos portugueses. Os portugueses têm um domínio de algumas armas de fogo que são muito mais potentes do que as armas usadas pelos congoleses. E aí os congoleses acabam perdendo, né? Perdendo nesse conflito para os portugueses. É nesse momento que a irmã do rei do Congo, Nzinga, faz o quê? Ela tenta um acordo com os portugueses. Mais uma vez é feito um acordo para não haver escravização, né? E para mostrar, né, essa aliança, esse acordo, Nzinga, ela acaba se convertendo ao catolicismo e se batiza. E agora vai ser chamada de Ana Souza, para mostrar para os portugueses que eles tinham um acordo. Só que os portugueses, eles não aceitam muito bem esse acordo, mais uma vez. E aí é nesse momento que Ana, né, faz o quê? Faz aliança com outros povos, né, da África. Esses povos se juntam e agora eles vão fazer o quê? Eles vão enfrentar os portugueses. Os portugueses são derrotados e a partir desse momento que os portugueses são derrotados, o Reino do Congo não vai mais escravização.
Então, vai ser muito importante, né? No Congo se tinha o quê? Religiosidade, que era marcada por duas tradições. A africana, né, que são de povos que acreditam, digamos assim, em vários deuses, deus da natureza, e a islâmica que faz referência ao monoteísmo, né? Acredita-se só em um deus. Os portugueses e o Reino do Congo. O português Diogo Cão navegou para o Reino do Congo várias vezes, entre 1483 e 1487. Quando Diogo Cão faz essas navegações para o Reino do Congo, ele faz um acordo diplomático, né? Existe uma diplomacia, né? Um acordo entre o Reino do Congo com os portugueses, na qual os portugueses, sempre que vinham ao Congo, levavam alguns produtos. E para fixar realmente esse acordo, em uma das vezes que os portugueses vêm à terra do Congo para levar alguns produtos, o Reino do Congo manda uma comitiva congolesa para conhecer, né, o país que fizeram esse acordo comercial. E aí é mandado, né, alguns congoleses para a Europa. E aí, nesse momento, o rei Nzinga, ele se converte ao cristianismo. E aí, através dessa conversão ao cristianismo, ele começa a se chamar João I. E aí se fixa primeiro reino, né, português. E agora essa área do Congo, ela é dominada, ou seja, ela é domínio cristão. Lembra que eu falei que um dos grandes investidores, né, das navegações são quem? São a igreja. Então, quando se tinha a questão, né, de sair para ir para outras terras, sempre ia padres jesuítas. E aí, com essa questão dessa conversão, né, do rei Nzinga para o cristianismo se prolifera, né, nessa área do Congo. E aí, a partir desse momento também, como se tem, né, um reino que é cristão, a questão do tráfico negreiro vai ser muito grande, porque os portugueses vão começar a traficar muito mais congoleses para vários outros lugares do mundo, né? Inclusive para o Novo Mundo, onde se precisava de mão de obra. E uma boa parte das pessoas traficadas do Congo são mandadas, né, para o Novo Mundo, ou seja, que vem a ser o Brasil atualmente. E aí a gente tem, em relação a essa questão marítima, a Rota da Seda. Tia, mas o que é a Rota da Seda? A Rota da Seda é o quê? Era uma rota na qual a Veneza e Gênova faziam, ou seja, eles faziam, né, essas navegações por Oriente, e no Oriente eles conseguiam o quê? Produtos que vão ser chamados de especiarias. Eles traziam essas especiarias e começavam a comercializar na Europa. Só que eles tinham monopólio desses produtos. E aí esses produtos eram produtos que não tinham na Europa. Então, quando chegava na Europa, a comercialização era muito grande desses produtos. Todo mundo queria esses produtos. Aí, Portugal, vendo que tem essa comercialização é boa, Portugal vai tentar também entrar nessa rota, né, por Oriente. Só que para fazer essa rota por Oriente, ele precisa passar por Veneza e por Gênova. E aí, para passar nessa rota para ir por Oriente, precisava se pagar alguns impostos, né? Portugal não queria pagar, né, esse pedágio. Por não querer pagar esse pedágio, Portugal tenta fazer uma nova rota. Em 1498, Vasco da Gama atinge o porto de Calicut na Índia, ou seja, fazendo uma rota alternativa, né? E ele conseguiu chegar à Índia. Os portugueses não vão ser bem recebidos pelos samorins, líderes calicutos. Por quê? Porque são culturas diferentes. A cultura europeia totalmente diferente da cultura, né, dos indianos. Então não vai se ter, né, essa conexão, ou seja, esse acordo de imediato. E aí que a gente tem um conflito. Por quê? Porque os europeus tinham domínio de armas de fogo muito poderosas e acabam chegando e bombardeando a cidade de Calicut. Por quê? Porque era a forma de obrigar os indianos a fazerem um acordo diplomático com eles, ou seja, um acordo para fazer essa comercialização desses produtos indianos, né, para a Europa. E aí, na segunda vez
que os portugueses eles voltam na Índia, que vão chegar invadindo, ou seja, vão chegar mais uma vez bombardeando, vão chegar mais uma vez matando, ou seja, todos aqueles que eram contra o seu domínio, eles acabavam matando e aí acabam invadindo algumas terras. E aí, quando eles invadem essas terras, eles vão lá construindo casas e igrejas. Lembra que eu falei também que os jesuítas estão nas embarcações, então os jesuítas já fazem, né, essa conexão. Os jesuítas já começam a construir essas igrejas e tentar expandir o cristianismo, ou seja, a fé cristã na Índia. A Índia tem muito material, ou seja, muitos produtos que podem ser comercializados. E aí, em 1505, cria o Estado português em Goa. Então, como eu falei para vocês, o resultado dessas invasões, né, os portugueses conseguem ter um domínio, ou seja, formar um Estado em Goa português. E aí, com esse domínio português, né, vai se ter o quê? Portugal se torna o mais importante exportador de pimenta do reino. Não só de pimenta do reino, começa a comercializar perfume, algodão, gengibre, canela, cravo, diamante, entre outros produtos. Então, Portugal, agora com esse domínio, vai conseguir comercializar vários produtos da Índia. E aí a gente também tem o que? Os portugueses, né? Também chegando à China. No século XIV começa a dinastia Ming, surge a partir de um conflito entre povos. E aí os portugueses chegam à China e encontram um império muito diferente da Índia. É diferente da Índia por quê? Porque a Índia não tinha no seu domínio armas poderosas que pudessem enfrentar os portugueses. Então, quando os portugueses chegam à China, eles têm que ter uma cautela, porque é uma cultura que tem, né, o mesmo poder de armas do que eles. E aí os portugueses tentam fazer um acordo diplomático, né? Tentam convencer, né, o governo chinês a fazer um acordo com eles de comercialização. E o governo chinês não aceita isso. E aí, um dos pontos a se enfatizar é o seguinte: como o português já está lá, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em contato com alguns comerciantes chineses e vai começar a comprar produtos desses comerciantes para vender, né, para levar para a Europa. A China era vista como um próspero império e um celeiro de invenções. Então, na China se tinha muitas invenções que os portugueses queriam, como que papel, a impressão em blocos de madeira, a bússola, a pasta de dente, que a gente usa muito, né? Papel higiênico, a gente usa também no nosso dia a dia, carta de baralho e papel moeda. Então, eram invenções que eram da China, que os portugueses queriam levar, né, para fazer essa comercialização na Europa. E aí vai chegar um momento que vai ter o quê? O auge Ming, que corresponde ao período de contato com os navegantes ocidentais e europeus, que estimula o comércio marítimo. A partir daí, desse auge, né, dos Ming, os chineses vão entrar em um acordo com os europeus e aí vão começar a ser realmente a comercialização agora, de fato, né, esse acordo entre essas duas partes, a comercialização de alguns produtos. E um dos produtos que vai ter muita evidência é uma porcelana Ming, que vai ser muito comercializada na Europa. E aí a gente tem o que? O Japão também, né? Um dos lugares aonde os portugueses vão chegar. Em 1543, quando os portugueses chegam ao Japão, encontram um território dividido internamente em conflitos entre os samurais e os shoguns. Os samurais que fazem parte, né, da elite militar do Japão e os shoguns que fazem parte do império. Então, nessas duas partes, elas entram em conflitos. E aí é nesse momento que os portugueses chegam, né, para tentar fazer um acordo comercial, ou seja, um acordo para fazer a comercialização dos produtos do Japão para a Europa. Um dos fatos que é importante também é que no meio desses conflitos, os portugueses chegam e se beneficiam de que forma? Os portugueses tinham, né, muitas armas de fogo. E aí eram produtos que no Japão não tinha. Então, nesse momento, os portugueses vão fazer o quê? Eles vão trocar, né, as armas de fogo com alguns produtos. Que produtos são esses? Com a prata, com cobre, a porcelana e pedrarias, né? E aí, os portugueses vão se beneficiar porque eles fazem a troca das armas de fogo com esses produtos
E aí vão se beneficiar, por quê? Porque a partir desse momento que eles fazem troca com arma de fogo, essas armas de fogo vão ser adaptadas, né, de acordo com a cultura dos japoneses, vai fazer com que agora haja essa comercialização, né? Por quê? Por conta dessa troca. E aí a gente diz também que no Japão eles passam a aceitar a evangelização pelos jesuítas, né? Jesuítas que vão nessas embarcações vão começar a fazer o quê? Vão começar a disseminar, né? Vão começar a espalhar a fé cristã, né? No Japão e consequentemente vão ter uma cidade chamada de Nagasaki, onde se vai ter a questão muito forte do catolicismo, ou seja, da fé cristã disseminada no Japão, nessa cidade específica, Nagasaki. Vamos finalizar o assunto de hoje. Irei mandar lá no portal a página do livro para vocês fazerem um exercício, tá? E a gente conversa melhor lá no portal. Beijinhos!